Terminada a primeira parte da reunião, passaremos agora à segunda parte, à ordem do dia, onde inicialmente teremos a discussão e votação em turno único do projeto de lei 002/2023. Está em discussão em turno único na pauta de urgência o projeto de lei número 002/2023, que autoriza o Poder Executivo a contratar operários de crédito com o Banco do Brasil e dá outras providências de autoria do prefeito municipal, que recebeu o parecer favorável das comissões permanentes, a que foi distribuído. Assim está em discussão o projeto e seu parecer. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Panizzolo. Esse é um dos projetos mais importantes votados nessa casa, desde a nossa estada, né, colega Carneiro? Seu Jorge, aos que são mais antigos, que façam a referência, aqueles que não estão aqui, né, como o colega Homero, enfim, Carecão, que Deus, né, o levou, mas é luta, luta, luta e luta de anos e anos. Foram inúmeras vezes que foi colocado no programa de governo dos ex-prefeitos. Obra essa que nunca saiu do papel, nunca foi cumprida. Então eu gostaria nessa noite de parabenizar o ato corajoso do prefeito Araújo, trabalho desenvolvido pelo procurador, pelo Dr. Sidney, o trabalho realizado pelo secretário de Finanças, que permite com que o prefeito, ele aponte recursos suficientes para poder fazer uma obra de tamanha envergadura, de tamanha importância. Falo com toda a precisão, com toda a sabedoria, com todo o meu coração. Essa importante obra, ela agrada, ela atende uma demanda de anos e anos do comércio da nossa cidade, da indústria, das pessoas que conhecem a nossa cidade, e ela traz um boom na questão comercial e da infraestrutura. Só não vou soltar foguete, Júlio, em respeito à sua intenção da lei, né? Mas merecia um foguetório, mesmo que fosse colorido, mas não faltará oportunidade. Eu acho que o primeiro passo está sendo dado, autorizado o prefeito a fazer este investimento de 12 milhões de reais na obra do asfalto. E acredito que, num tempo muito curto, estaremos aí com os nossos próprios olhos, com os nossos próprios pés, iniciando essa importante obra. Então, parabéns a todos, aos nossos colegas que estarão votando nessa noite, projeto de tamanha importância. Muito obrigado, presidente. Só relembrando a todos os vereadores que é 2 minutos a fala, tá? Peço a palavra, então, presidente. Palavra, Hélio Ribeiro do Lago Júnior. Obrigado. Esse projeto é um projeto que ele pode parecer em alguns momentos meio capcioso, não no sentido da administração, mas no sentido da questão política, né? Cada um tem o seu eleitor, cada um tem o seu grupo que representa, cada um tem aquelas pessoas que votaram, né? Em nós aqui. O meu eleitor é diferente do Panizzolo, que é diferente do seu Jorge. E uma estrada dessa, uma construção dessa, a população inteira vai ser beneficiada. Isso não há sombra de dúvidas em relação a isso aí, né? É esperado isso por muitos munícipes já há muito tempo, não é de agora, né? Muitos anos tem sido feito, e provavelmente uma obra dessa dificilmente seria feita sem o dinheiro de financiamento público. Né? Uma obra com um porte desse maior, dificilmente as prefeituras teriam caixa para investir um valor tão alto como esse, né? Existiu essa questão que nós falamos sobre os royalties
da Petrobras, né, do gasoduto, que deixou de vir por alguns motivos jurídicos, legais aí, que o município vai recorrer. Então existe essa questão também, que o município teve uma queda de arrecadação, de previsão orçamentária no ano, né, Panizolo? Então isso tem que ser levado em consideração também. As pessoas que me perguntaram sempre falaram, o que você é a favor ou contra o empréstimo? E eu sempre falei, olha, é uma obra que vai trazer muito benefício para todos, sem sombra de dúvida. A única questão que eu ainda me pego é sobre o valor longo do pagamento, que são 96 meses, mais um ano de carência, então são 9 anos praticamente, né, até tudo ser pago, os próximos 2 prefeitos. Então essa é a questão que me pega. Eu ainda vou decidir ouvindo os vereadores, provavelmente vou votar pela abstenção, não contra a obra, mas contra esses termos do financiamento. Obrigado. Hoje. A palavra, Júlio César da Silva. Bom, eu acredito que esse projeto ele vai ser aprovado, né? É um sonho de muitos jacutinguenses, tanto da zona urbana quanto da zona rural. Temos aqui hoje um amigo nosso aqui, o William Bueno, que faz o uso dessa estrada aí, né? Todos os dias, sabe que tem dia que é difícil passar por ela, né? E eu penso assim, isso não é uma dívida, isso é um investimento para o município. Mas vai ficar para outro prefeito pagar. Tudo bem. Desde que faça a obra, realize o sonho da população jacutinguense, dos turistas que vão até Monte Sião e não conseguem chegar a Jacutinga porque tem uma estrada que não consegue chegar aqui, que é de terra, esburacada às vezes, né? Dependendo do tempo de chuva. Tem que dar a volta por Ouro Fino para chegar em Jacutinga, 60 quilômetros. Não vem. Então, quem vai ganhar aí com isso somos nós, que vamos trazer mais turistas que fazem aí o uso de Monte Sião, Águas de Lindóia, Serra Negra, né? Vamos ter um benefício bem maior aí, juntamente com a população de Jacutinga. Eu acredito que o prefeito Araújo, ele deve estar pagando dívida dos prefeitos anteriores, né? Nada mais justo de fazer uma obra, se não der para pagar em 2 anos, que fique aí o dinheiro para outros gestores pagarem, né? Porque hoje você não tem o dinheiro, você vai lá, faz um financiamento para comprar um carro, você acaba tendo um carro, pelo menos você está tendo um carro, né? Então, eu acredito que esse investimento é de grande importância para a nossa cidade, e se Deus quiser, vai ser feito, e o meu voto vai ser a favor. Muito obrigado. A palavra, Jorge da Silva. Esse projeto é muito importante, porque esse asfalto, se não fizesse empréstimo, não vai ter condição de fazer. Porque eu tinha falando na outra sessão, o prefeito perdeu essa verba do gasoduto, mas não perdeu. Inclusive, essa verba, o prefeito lutou, conseguiu mais de 50 mil. Entrou com o processo não acabou ainda, que eu estive conversando com o prefeito, o processo não acabou, não perdeu, ele deixou de arrecadar, né? Mas mais de 50 mil já arrecadou. Isso foi um ganho do nosso prefeito, o prefeito nosso é peitudo, e achou a brecha lá e conseguiu arrecadar mais de 50 mil. E agora o processo não acabou, não. Ele está recebendo 60 mil reais ainda, e o processo ainda pode ganhar esse processo. Mas eu acho até esquisito o Elinho, uma pessoa, cada um tem uma cabeça de um jeito, uma pessoa inteligente, e se não fizer esse processo não vai sair esse asfalto. Não vai sair se não aprovar. E eu acho que você devia pensar um pouquinho, Elinho, você é uma pessoa inteligente. Você viu que ele empresta, nós fizemos no Lago Municipal, o que é 2 milhões de reais para a prefeitura, hoje está pagando, nem vê pagar. E que beleza, o povo está ali no lago, né? Estou fugindo do assunto porque é um empréstimo que foi feito para arrumar o lago, né? Então eu acho que a pessoa deve pensar bem. Vai ser muito difícil daí se não aprovar esse projeto. Vamos pedir a Deus que seja aprovado, que saia esse assalto, que beleza sair esse assalto para o Monte Sião, os empresários vai ganhar muito com isso aí, nós tudo, né? É só isso que eu quero dizer. Pela ordem. Palavra, Júlio César da Silva. Eu me lembro muito bem que na gestão do prefeito Darcy Cardoso, né, ele queria construir até um pronto-socorro municipal aqui de primeira qualidade para Jacutinga. Não foi aprovado por causa desse dinheiro aí, né, que você tem que fazer empréstimo, investimento. Hoje nós estamos sofrendo aí com o pronto-socorro, né, que o espaço físico é pequeno, né, a gente sabe disso. Então eu penso assim, o que é para o bem da população, o que é para o bem de Jacutinga, a gente tem que votar a favor. Nada mais justo que a gente conseguir, com muito orgulho, fazer esse asfalto aí de Monte Sião. Boa noite.
Pela ordem, presidente. Com a palavra, André Luiz Lopes dos Santos. Boa noite a todos, agradecer a Deus pelo dia de hoje, pelo trabalho. Quero desejar uma boa noite também ao William Bueno, pela presença. O William me ligou durante essa semana também, perguntando como é que estava o andamento. O Júlio fez um comentário aqui, embora saia um pouquinho do foco, Júlio, mas eu queria só reforçar. Realmente, essa época, eu acompanhava as reuniões em casa, e eu acho que alguns dos senhores estavam já nessa época legislando, e eu também fiquei muito revoltado e chateado, né, por conta de votarem contra um projeto que ia favorecer muito Jacutinga. Então, assim, agora voltando a esse projeto aqui. Quando eu me propus a entrar na vida política, eu tenho um comprometimento com os meus eleitores e a princípio com Deus. E eu tenho comigo que tudo que viria para Jacutinga, para o meu município ser beneficiado, independente se fosse o A ou o B, o gestor que ganhasse, se fosse o que eu estaria apoiando na época ou não, eu jamais iria votar contra o meu município. Então esse é um projeto que eu sei que vai favorecer os moradores, vai valorizar o sítio, as chácaras, enfim. Eu vou votar a favor, tá? Vou votar a favor, porque eu acho que é uma benfeitoria para o município, e eu acho que a maioria, ou todos, saem ganhando. Lopes, parabéns pelo posicionamento, porque a gente tem que pensar não nos interesses políticos, mas sim nos interesses da população. Acho que o nosso foco é o interesse da população, que vem sofrendo há muito tempo com essa estrada de terra, principalmente na época das chuvas. A gente tem que ressaltar a importância, né, porque às vezes, muitas vezes ficamos presos. Não falo de mim, porque realmente eu venho aí é a minha primeira vez, mas muitas pessoas ficam preocupadas com o cunho político e às vezes esquecem o verdadeiro motivo de estar aqui. Porque se a gente está aqui sentado foi por causa do povo que nos colocou aqui. E vamos nos atentar, que é bem importante, porque esse povo que nos colocou aqui, eles também nos tiram. Porque desde que a gente não esteja olhando para os interesses da população. Isso é muito importante ser ressaltado. Parabéns, Lopes. Pela ordem. Com a palavra, Guilherme Ulisses Correia. Boa noite, colegas vereadores. Boa noite a todos aqui presentes no plenário. Eu gostaria aqui de dar uma boa noite especial aqui para o William, nosso amigo William. Gostaria, William, que você levasse aí um abraço ao Sérgio, ao Dirceu, a todos os familiares lá, aos nossos amigos aí. Boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais e pela Dinâmica FM. Nós tínhamos um sonho anteriormente, que era o asfalto de Espírito Santo do Pinhal. E esse sonho foi realizado. E da mesma maneira que esse sonho foi realizado, dessa oportunidade que foi dada aos moradores da nossa cidade, principalmente as pessoas que fazem esse trajeto, acho que nós devemos também dar esse presente a quem faz o trajeto e aos moradores da região que vai ser beneficiada ali, que no caso seria a estrada de Jacutinga a Monte Sião. Então eu acho que isso é extremamente importante. Eu acho que não podemos, em hipótese nenhuma, travar o desenvolvimento da cidade. A única coisa que eu peço, e vou ficar em cima, e peço aos colegas vereadores, é que fiscalizem a obra. Que a obra seja bem feita, que o asfalto seja bem feito. Se precisar pedir o apoio técnico, nós temos aqui como vereadores a condição disso, um apoio técnico para que isso ocorra nessa estrada. Nós não queremos que aconteça problemas nessa estrada. Escoamento de água, um asfalto de qualidade, a dimensão, a espessura, de acordo com o que vai ser transitado ali, que a gente sabe que vai passar caminhão pesado, enfim. Nós vamos ter que cuidar desse asfalto para que a obra saia realmente a contento. Eu gostaria também de dizer que, quando nós citamos nomes de alguém aqui, a gente tem que lembrar o seguinte: eu sou contra esse negócio de... Isso é um posicionamento meu, tá? Deixar dívida para o outro gestor. Eu acho que não, isso eu sou contra. Você faz a sua administração, tente acertar a sua casa para entregar para o outro a casa arrumada. Eu gostaria de lembrar, quando disseram do senhor Darcy Cardoso, o Lopes foi muito feliz no que ele disse. Muitas pessoas...
Pode continuar. Faz uma finalização. Isso aqui. Então, quando nós dizemos que vamos cuidar de um asfalto, ou melhor, de fazer alguma obra, e citar alguns gestores, nós temos que dizer também que o Darcy Cardoso foi um baita de um gestor. E o Lopes foi muito feliz quando ele disse que muitos dos vereadores, ou alguns vereadores aqui, votavam contra, travavam o Darcy Cardoso, não deixavam que ele fizesse, no seu primeiro mandato, um trabalho em prol da população. Então, eu gostaria aqui de deixar pelo menos o meu sentimento, é o que eu sinto como cidadão, que o seu Darcy foi um ótimo prefeito, um ótimo administrador. Então, vou votar a favor desse asfaltamento. Pela ordem. Com a palavra, João Batista Lupinassi. Eu também vou votar favorável, como já fiz discurso na primeira votação. Eu estou votando a favor do povo de Jacutinga e dos turistas que vêm até o nosso município. Entendeu? E outra, e favorecer também o pessoal que tem propriedade em sentido até a divisa de Monte Sião, por causa do William que está aí, entendeu? Então, eu vou votar favorável, tranquilo. E quando falam em Darcy Cardoso, o Darcy, né, Panisolo, por incrível que pareça, dá os parabéns para mim até hoje aqui, que nós ensinamos ele a trabalhar. Qualquer um de vocês tem a liberdade de perguntar para ele amanhã, que nós seguramos muita coisa dele aqui, que ele falou que se tivesse feito, tinha feito errado. Isso ele falou e não cansa de falar, ele fala diretamente. Lembra, Panisolo, dos buracos, que ele começou a tampar com areia, eu tampando, que eu era fiscal, todo mundo corneteando ele, né? Você era o primeiro que ia no rádio para cornetear, tampando o buraco, que estava tampando com areia. E tampou os buracos com areia, deu certo, em princípio, porque o povo estava na buraqueira, é melhor tampar com areia do que estar encontrando a rodovia MG nossa dessa situação hoje, entendeu? Então ele sempre fala que nós ensinamos ele a trabalhar e seguramos ele. Então, se ele foi um bom prefeito, ele deve a Câmara também, que soube conduzir, tá? Como o senhor Araújo hoje. O senhor Araújo é um excelente prefeito. A Câmara está ajudando ele em tudo, entendeu? Está ajudando ele em tudo e vamos votar esse investimento, estou só terminando, esse investimento que vai ser de suma importância e eu voto com muito orgulho a favor. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar em relação ao Hélio Ribeiro Lago Júnior, eu também fiquei bastante preocupada, mas falando com o Dr. Sidney, falando com o nosso jurídico, quando a gente fala num montante muito grande, para a gente que não mexe com tanto dinheiro no pessoal, às vezes assusta, mas isso não vai chegar nem 2% do orçamento da prefeitura. Então, não faz nem cócega, pelo benefício que vai trazer pela população. Tá, Hélio? Então, talvez essa fala aqui, talvez te traga um pouco de conforto na questão que essa dívida, anualmente, vai pegar em torno de 2% do orçamento total. Isso porque ainda está vindo fábricas, muitas coisas ainda, a nossa cidade, a questão do orçamento, certamente ela irá crescer, mas digamos que ela não cresça e que ela fique estacionada do jeito que está, que não é o que vai acontecer. Ainda assim, nesse orçamento, pegaria em torno de 2% anual. Sobrando 98% para o trabalho do novo prefeito. Pela ordem. Pediram quem foi primeiro? Nino? Com a palavra, Alcino Lopes de Lima Neto. Obrigado, presidente. Eu vou votar conforme a pesquisa do Elinho, né? A voz do povo é a voz de Deus, né? Eu voto favorável e parabenizo aí o prefeito Araújo e o Toninho Roque pelo ótimo investimento em prol da população. Obrigado. Pela ordem. Palavra, Ricardo Henrique Panisolo. Muito obrigado, presidente. Justamente, Elinho, a sua enquete perdeu, né? O povo escolheu, falou a verdade, e eu estou convencendo o Elinho aqui, é um vereador atuante, um vereador, um dos mais inteligentes aqui que eu julgo, um pensamento sempre positivo, e a possibilidade ainda no final, né, Elinho, de reverter o seu voto. É o que o povo quer, viu, Elinho? Você pode ter certeza, eu sempre respeitei o seu voto, ou de qualquer um aqui, pode qualquer um votar contra, ou votar do jeito que quiser. É que eu sempre defendo que a abstenção do voto, ele é contra. Então, assim, é ficar em cima do muro. Nós temos que ter coragem,
né, para poder assumir a responsabilidade de votar a favor. Então a enquete sua tinha perdido e os colegas aqui, a maioria, vão votar a favor. E quando o Carneiro citou Darcy Cardoso, ex-prefeito, ele me agradece sempre que pode. E o colega Carneiro, o colega Jorge e outros que atuavam aqui. Muitas coisas que ele poderia ter respondido judicialmente no Tribunal de Contas e poderia ter sido condenado, ficado inelegível, ele não ficou, pois se não fosse nossa atuação. Então ele costuma falar dentro dos seus bastidores, tem um vereador que sempre ajudou ele a governar, esse governador chama Panisolo. Então, obras que foram feitas, importante, é porque precisavam ser feitas, e as que nós não votamos a favor, é porque não era naquele momento para ser feita. Muito obrigado, presidente. Pela ordem. Palavra Júlio César da Silva. Só para encerrar minha fala, presidente, é o seguinte, eu falei aqui que vai ficar conta para outro prefeito, porque se o projeto aqui fala que pode parcelar até em 96 vezes, é isso que está falando, né, Linha? Eu acredito que até lá o prefeito Araújo não esteja mais no poder, né? Porque ele não pode também reeleição, né? Então eu acredito que o investimento é para o bem da cidade. Se ficar dívida, com certeza o próximo gestor vai acabar pagando essa dívida e vai pagar com o maior prazer, né? Que é um asfalto tão merecido, de grande valor para a nossa cidade. Boa noite. Pela ordem, presidente. Com a palavra, Ricardo Cunha Paiva. Já foi dito, bem explanado aqui por todos, e é lógico que ninguém jamais, em sã consciência, seria contra um projeto que vai trazer melhorias e o progresso também da nossa cidade, né? A questão que pega é a questão do empréstimo, né? Porque, veja bem, o empréstimo de 96 meses é muito, né? E já foram feitos outros aqui, né? Já foi feito empréstimo do Lago, também já fizemos empréstimo 2 vezes, na falta de uma da rua projetada já fizemos 2 vezes, né? É um projeto que é lógico, eu vou votar a favor, mas sempre lembrando, né? A obra boa é a obra feita com recursos sem empréstimo, né? O Araújo fez sem obras, né? O recurso próprio, mas fica assim, a gente fica meio preocupado em votar por conta disso. E se fosse um empréstimo para pagar na mesma legislatura, a gente ficaria mais tranquilo em votar, né? Porque quando o prefeito sair, é lógico que quem vai pagar essa conta será o outro prefeito, né? Então isso é bom lembrar e deixar bem claro, né? Mas eu vou votar a favor, mas sempre lembrando, né? Esse não foi o primeiro empréstimo que foi feito aqui nessa casa, né? Tivemos empréstimo para compra de caminhão de lixo, 2 vezes para a rua projetada, né? Tivemos também um empréstimo do Lago, né? Encerrou. Oi. Finaliza por causa que encerrou. Ah, tá. Então, assim, tivemos outros empréstimos, é bom lembrar isso aí. Mas vou votar a favor porque realmente é uma obra de suma importância para a cidade, mas sempre lembrando isso aqui. Obrigado, presidente. Presidente, eu peço a palavra pela última vez. Pela última vez, né? Estou brincando. Pela última vez, Paulinho. Hélio Ribeiro do Lago Júnior. Obrigado. Presidente, quando foi feita a votação do projeto lá de Pinhal, do asfaltamento de Pinhal, eu fui contra. Porque eu entendia no momento que, da forma com que a questão tinha sido proposta, eu ia votar pela abstenção aqui, só que eu resolvi o seguinte: vou votar pela aprovação, contanto que a qualidade do asfalto que vai ser feito daqui até a ponte não fique na péssima qualidade que foi feito o asfalto daqui até Pinhal. Porque se for, eu acho que a gente, no momento que o asfalto começar a desfazer, gente, isso aí não precisa provar para ninguém que a qualidade do asfalto foi muito duvidosa. Então eu vou ser o primeiro a entrar no Ministério Público para impedir que aquele asfalto continue sendo construído, se for feito na qualidade que foi feito de Pinhal. Então eu vou votar a favor, entendendo que a colegialidade aqui está entendendo que nós temos a obrigação de fiscalizar. Então eu conto com a colaboração de vocês para que nós fiscalizemos essa obra, para que ela seja feita de qualidade, porque é o povo quem perde se ela não for feita. Está em votação em turno único o projeto de lei. Queria dar uma palavrinha. Com a palavra, Jorge da Silva. Eu acho que não tem quem não erre, né? O prefeito
fez aquele asfalto que o Elinho está falando, Pinhal, né? Foi colocada uma base embaixo de Cascais, né? Agora eu queria que fosse no asfalto de Ribeirão São Paulo. Choveu, não fez um buraco. Então foi feito bem feito. O Araújo viu que a firma não fez, errou, né? Não conhece o Cascais. Agora esse asfalto foi feito lá, foi posto o pé da brita, né? Já aguentou mais. Então o de Pinhal, eu tenho certeza que o Araújo também não vai fazer uma coisa. E se o nosso povo de Jacutinga também, o governador achar que às vezes precisa o Araújo, precisar fazer um projeto mais logo com o Araújo, olha que o povo analisa bem, um prefeito bom que vote sempre na equipe do Araújo, que estiver apontando candidato, daí ele mesmo vai pagar, ele vai ajudar a pagar a equipe dele, ele está por meio, é muito facinho. É só isso, muito obrigado. Está em votação em turno único o projeto de lei número 002/2023, por ser maioria qualificada para aprovação. Esta será nominal, assim como o voto do vereador Alcino Lopes de Lima Neto. Favorável, presidente. Vereador André Luiz Lopes dos Santos. A favor. Vereador Guilherme Ulisses Correia. A favor. Vereador Hélio Ribeiro do Lago Júnior. Favor, presidente. Vereador João Batista Lupinassi. Favorável, presidente. Vereador Jorge da Silva. Muita honra, favorável, presidente. Vereador Júlio César da Silva. Com certeza, a favor. Vereadora Paola Muniz Dias. A favor. Vereador Ricardo Cunha Paiva. Favorável, presidente. Vereador Panizolo. Muito a favor, presidente. Passo a presidência ao vice-presidente, vereador Ricardo Henrique Panizolo, para dar prosseguimento à reunião. Assumindo a presidência, como vota a vereadora Sheila? A favor. Reassumindo os trabalhos. O projeto de lei número 002/2023 foi aprovado por 11 votos. Encaminhe-se ao prefeito, dispensa a redação final.